Fala pessoal, eu sou o Gomes. Hoje aqui vou celebrar o GP do México de 2018. Uma corrida incrível para Hamilton, pois ele seria o único da Inglaterra a ter 5 títulos. E também nessa corrida teve o amasso do Max, vencendo de forma incrível. Então sem mais delongas, deixa o like e vamos para o vídeo. A temporada de 2018 foi inverno para o Vettel, pois ele errou, e muito. Errou na China, errou em Baku, errou na França, errou na Alemanha, errou na Itália e outras coisas que fizeram o alemão perder pontos. Enquanto Hamilton não errou tanto quanto o Vettel. E antes do México, o inglês venceu 9, enquanto Sebastian apenas 5. E então na tabela, o Hamilton liderava com vantagem de 70 pontos. Para segundo Vettel, que era o segundo. O Kimi era o terceiro, após Ausch, uma etapa antes do México, onde ele venceu. Bottas e Max fechava o top 5. E com vantagem de 70 pontos, Lewis Hamilton teria México como primeiro match point para conquistar o título. Então vamos para o circuito Hermanos Rodrigues. Ontem no Livre 1, os pilotos estavam sofrendo com aderência, e por isso Carlos Sainz saiu da pista. E nesse treino tínhamos novatos. Um deles foi o Norris, que quase bateu no Latifi, outro novato. E o mais rápido foi Verstappen, com tempo de 1:16.6. Já no TL2, os pilotos seguiam com problemas de aderência, com chapadas e fritadas. Já a Red Bull de Verstappen deixou o holandês na mão, e o mais rápido foi realmente o próprio Verstappen, com tempo de 1:16.7. Já no chuvoso treino livre 3, Lewis Hamilton assinava para o povo, enquanto Bottas tinha problemas no motor, e o mais rápido foi de novo ele, Max Verstappen, com tempo de 1:16.2. Após os treinos, vamos para o quali, e com o céu meio nublado e tendo chance de chuva, o Q1 começava. E quando faltavam 14 minutos, o Valtteri Bottas era o primeiro, mas as Ferraris foram melhores, fazendo 1-2, enquanto a Mercedes 4-3. E quando estávamos a 8 minutos do fim, Daniel Ricciardo fez o 15.8 e marcava o novo recorde da pista, mas veio o Verstappen e foi melhor ainda, com o tempo de 15.7 e fazia o novo recorde da pista. E quando faltavam 5 minutos, estariam fora Van Dorn, Magnussen, Stroll, Strollski e Alonso. E com o tempo quase no fim, Alonso cruzava a linha e era o sétimo. Já o Van Dorn foi o nono e deixava o Sainz em risco. E o espanhol era o sétimo. O Ocon foi o sexto. O Pérez era o sétimo. O Grosjean foi o P12. O Gasly P11. Hartley P10. O Charlinho foi P14. O Ericsson P11. E deixava o Monegasco em risco, mas passou ao Q2, pois Grosjean, Van Dorn, Magnussen e Strollski foram eliminados. Minutos depois, o Q2 já começava. Na primeira saída, as Mercedes e as Ferraris saíram de ultramacio, os médios do fim de semana. E quando faltavam 11 minutos, as Mercedes fazendo dobradinha. Mas o Vettel foi o segundo e o Kimi o quarto. Um minuto depois, o Verstappen passava o caminhão e cravava a primeira posição. E quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Hartley, Pérez, Ocon, Alonso e Gasly. E com o tempo já encerrado, nenhum deles melhorava o suficiente para passar ao Q3. Então Ocon, Alonso, Pérez, Hartley e Gasly estavam eliminados. Depois de algum tempo, o decisivo Q3 começava. E quando faltavam 9 minutos, Raikkonen cruzava a linha e marcava o novo recorde da pista. Mas veio o Vettel e cravou um 12.9. Então era o novo recorde da pista. O Hamilton foi P2 e o Bottas P3. Um minuto depois, o Ricciardo fez o terceiro melhor tempo. E o Verstappen passou o caminhão com o tempo de 14.7 e deixou o Vettel um décimo atrás e marcando o mais novo recorde da pista. E quando faltavam 1 minuto, Kimi Raikkonen abriu sua volta. Nos setores 1 e 2 não foram bons. Quando cruzou a linha, ele ficou em sexto. O mesmo aconteceu com Vettel e Bottas, que seguiu em suas posições. Mas Daniel Ricciardo fazia um 14.7 e marcava o novo recorde da pista. E quando Max cruzou a linha, ele ficou em segundo. Então, Daniel Ricciardo era pole no México, para alegria do australiano e revolta do holandês. O Verstappen foi o segundo e o Hamilton o terceiro. Após esse quali com quebra de recorde da pista, temos o grid formado. Ricardo na pole, Max em segundo, Hamilton, Vettel, Bottas e o Raikkonen apenas em sexto, Hülkenberg, Sainz, Leclerc e Ericsson fechavam o top 10. Agora vamos para o domingo, meio nublado. Antes da corrida, Lewis Hamilton só precisava ser o sexto para conquistar o campeonato. Mas após a volta de formação, as luzes se apagaram e a corrida começava. O Ricciardo não largou bem, mas Max e Hamilton largaram bem. Então o Ricciardo quer para o terceiro. E na reta, Max, Hamilton, Ricciardo e Bottas ficaram roda a roda, os três. Na curva 1, Verstappen assumia a primeira posição, enquanto lá atrás tinha caos. E o Bottas
foi tocado pelo Vettel e caiu para quinto. No fim da volta, o Ocon estava segurando todo mundo. E na volta 3, o Max já tinha uma vantagem de quase 1,5 segundos. Na volta 4, lá atrás, tinha briga doida, com escapada e o motor do Alonso fumava. E corrida depois, ele parava seu carro. Então era fim de prova pro espanhol. Então tínhamos o Vitor safety car. Na volta 6, já tínhamos a bandeira verde. Na volta 8, o Raikkonen começava a chegar no Bottas. Na volta 6, o Hamilton tinha problemas com o pneu. E o Ricardo começava a chegar no inglês. Na volta 11, o Ricardo chegava e jogava o DRS. E na volta seguinte, o Lewis Hamilton entrava no box e já fazia sua parada. O Bottas fez o mesmo. E quando deu o stack, Hamilton e Bottas colocaram o seu macio. Na volta 13, Daniel Ricciardo também parava no box e colocava os seus macios. Após a parada, o Ricciardo perdeu posição pro Hamilton. E na volta 14, o Minimax parava no box. Na volta seguinte, Kimi Raikkonen não parou no box, então o Verstappen abriu asa e conquistava a segunda posição. Na volta 17, o Hamilton chegava no Kimi já com o DRS. E na curva 1, o Hamilton mergulhava, ficava roda-roda. E na curva 3, ia com tudo e assumia a terceira posição. E o Ricardo aproveitou e também ultrapassou o finlandês. Na volta seguinte, o Vettel parava no box e saía em quarto. E o Kimi fazia essa parada e saía em sexto. E depois da corrida, deu uma esfriada. Mas na volta 29, o Vettel chegava no Ricardo já com o DRS. Mas o Ricardo também tinha o DRS por causa do retardatário. Na reta seguinte, o Vettel ficava roda-roda, mas não tinha espaço. E no estádio, o Vettel colou no Ricardo, que colou no retardatário. E quando o Vettel ia abrir a asa, tivemos o Vitor safety car por causa do Sainz, que ficou na mão após o motor Renault ir-se embora. E na volta 33, já tínhamos a bandeira verde. Na volta seguinte, o Vettel abria a asa, pegava o vácuo e mergulhava. Ricardo tentou segurar, mas não conseguiu. Então, Daniel Ricciardo saiu do pódio. E o Vettel era o terceiro. Na volta 38, o Hamilton estava a 1 minuto e 40 segundos na frente do oitavo. A posição onde o inglês não iria conquistar o título. E lá na frente, o Vettel abria a asa, ia para cima do Lewis. E sem nenhuma reação do inglês, o alemão era o segundo. E na volta 40, Sérgio Pérez, o dono da casa, tinha um problema, perdia várias posições e caía lá para trás. Logo depois, o mexicano foi obrigado a abandonar a corrida. Então era fim de prova para o mexicano. Volta depois, na volta 40, o Hamilton tinha problemas. Com isso, Ricardo começava a chegar. Na volta 47, o Ricardo já chegava e com o DRS, mas na primeira vez ele não conseguiu. Na volta seguinte, ele abriu a asa, pegou o vácuo, mas não teve espaço. E na volta 47, o Ricardo chegou agora mais colado. Pegou o vácuo e o Hamilton bobeou e acabou perdendo a curva em passo reto. E desse jeito, o australiano assumia a segunda posição. Na volta seguinte, Sebastian Vettel parava no box e colocava outra macio. E o Hamilton também parou e colocou também outra macio. E na curva 1, o Raikkonen atacou Bottas e Bottas fritou o pneu. Passava reto igual Hamilton e também perdia sua posição. E na volta 49, o líder Max Verstappen, que tinha vantagem de 20 segundos, parava no box, igual Bottas, que também fez sua parada. Na volta 56, o Vettel colou e muito no Ricardo na reta principal. O Vettel abriu a asa e o Ricardo também, por causa do retardatário. Mas na volta seguinte, o Ricardo teve vantagem e o Vettel não teve chance de atacar. Mas na volta 62, o Ricardo teve esse motor e indo-se embora. Então, pela 7ª vez na temporada, Daniel Ricciardo está fora da corrida. Então, Kimi Raikkonen era o terceiro e o Hamilton o quarto. O Bottas era o quinto, mas o Mercedes chamou o finlandês para colocar os pneus hiper macio. Já na volta 65, o Verstappen tinha vantagem de 14 segundos. Nesse momento, com o Vettel em segundo, o Hamilton em quarto. Hoje Hamilton estaria conquistando o campeonato. E depois da corrida, não teve muita coisa. Até quando o Verstappen abriu já a volta. Uma corrida fantástica para o holandês. Boa desde o início, com uma largada, o que deu ele a primeira posição e dando chances para ninguém. E com vantagem de 15 segundos, Max Verstappen vence a do México. Vettel é o segundo e o Raikkonen o terceiro. E vindo um pouco atrás, Lewis Hamilton, cruzando a linha e chegando em quarto e conquistando o quinto título. E no rádio, após a prova, simplesmente Will Smith falou com ele. O Lewis que venceu 8 das 10 etapas até o México. E quando Hamilton chegou na área do estádio, ele deu o seu zerinho, como disse o Serginho. Então agora pode dar os seus zerinhos à vontade. Pode dar seus zerinhos à vontade aí, Hamilton. Lewis Hamilton subiu em cima do carro e cumprimentou a galera. Depois, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel se abraçaram. O Vettel que disputava o quinto título contra Lewis. E a tabela do top 10 após a prova tinha Leclerc e mandou menos pontos. Até Bottas deu uma volta do Verstappen e o Hülkenberg levou 2. Mas voltando ao calendário, após essa prova, Lewis Hamilton venceria tanto o GP do Brasil, Interlagos, quanto o GP de Abu Dhabi, Yas Marina. Mas foi esse vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Essas manos, nos vemos amanhã com o GP de Abu Dhabi na F2 Racing com a McLaren. Esse GP promete, hein? Apenas esperem. Então é isso, até amanhã, falou e fui!